Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, que estão acompanhando aqui. São todas bem-vindas. Me chamo Vinícius de Macedo Santos, sou vice-diretor da Faculdade de Educação. Eu estou aqui para falar algumas rápidas palavras aqui para circunstanciar esse evento, né? E, de algum modo, justificá-lo, né? Quer dizer, esse é o terceiro evento de uma série, né? Promovidas pelo Grupo de Trabalho em Defesa da Escola Pública, né, um grupo de trabalho criado aqui na Faculdade de Educação, né, na nossa congregação. Quer dizer, ele foi debatido e homologado, né, aprovado aqui pela nossa congregação, né, e esse grupo, ele surge de uma situação que todos nós estamos vivendo, né, que é uma situação, quer dizer, tem uma situação mais ou menos permanente e tem uma situação presente nesse último ano, em 2020 e 2021, que é a enorme crise sanitária que nós estamos vivendo no país e no mundo, no planeta, né? E a maneira como essa crise nos atingiu a todos, né? E a cada um individualmente, e particularmente a maneira como essa crise tem atingido a escola, tá certo? A escola em todas as suas ramificações, em todas as suas modalidades, né? Quer dizer, o fato é que, com o isolamento social, a, a escola fechou, né? A escola precisou fechar e ter como única atividade, como única alternativa para o contato com os alunos, né, as atividades remotas, não é isso? Bom, essa situação ela ocorre num contexto em que a própria escola pública já vive uma crise de longa data, né? Quer dizer, a escola como como lugar, né, e como direito, né, ela tem sido constantemente prejudicado pela falta de recursos, pela falta de investimentos, por falta de políticas públicas é, fortes, potentes, né, que possam, de fato, né, fazer valer, né, uma escola pública brasileira forte, de qualidade, tá certo? E de respeito, certo? Então, quer dizer, essa situação, né, que uma se sobrepõe à outra, né, colocou um profundo mal-estar a todos nós, tá certo, professores, né, de começarmos a nos perguntar, né, o que podemos fazer, quer dizer, o que nos diz respeito a essa crise, entende? Quer dizer, o que podemos responder tanto, né, para que a escola, né, quer dizer, precisamos compreender em primeiro lugar, né, para a escola, para a faculdade de educação, é fundamental a compreensão da situação e a mobilização de esforços para pensar alternativas, né? Quer dizer, e sabemos, né, da relevância do papel que a escola ocupa como espaço público de igualdade de condições dos alunos para a socialização dessa interação entre pares e para a aprendizagem, né? A enorme responsabilidade dessa faculdade de formar professores e profissionais da educação para atuar nessa realidade e a sua capacidade já demonstrada na produção de conhecimento a respeito da realidade vivida na educação no Brasil e na geração de propostas e intervenção nessa realidade. Quer dizer, nós fomos, então, acometidos de um desejo, de uma necessidade de compreender claramente essa situação e reagirmos a ela, né, produzindo ações, né, que pudessem, de algum modo, ou que estivesse à altura, né, desse enorme problema, desse enorme fosso que estava se criando, né? Foi por isso que, então, nós criamos o Grupo de Trabalho em Defesa da Escola Pública, que é um grupo constituído por professores da Faculdade de Educação, por funcionários, por estudantes da graduação e da pós-graduação, por professores, educadores e funcionários da escola de aplicação,
pelos educadores e educadoras da Faculdade de Educação, entende? E é um grupo aberto que queremos contar com o máximo de participação de todos, entendeu? Quer dizer, quem tiver um grupo que se reúne uma vez por mês, né? E tem as suas câmaras, as suas curadorias que promovem atividades de vários tipos, né? O intento do grupo era promover uma ação política, né, no sentido de estar atento aos desdobramentos da situação e às propostas de políticas públicas emergenciais em curto e médio prazo, né, estando atento, vigilantes e desenvolvendo manifestações que façam uma análise percussiente atenta dessas medidas, sugerindo alternativas quando for o caso, e alertando a sociedade para os problemas e as vantagens que elas eventualmente possam trazer para que a escola pública possa cumprir suas finalidades e o seu papel em favor da população, por ela atendida, e dos interesses da sociedade. Pensamos também que podemos ter uma ação documental que reúna um grande repositório que torne o público o vasto conjunto que vem sendo produzido de documentos, informações, projetos que buscam trazer alternativas para a resolução dos problemas da escola. Uma ação de divulgação das pesquisas e ações desenvolvidas na USP e pela USP, também com a colaboração dos agentes das diversas redes públicas. Quer dizer, a nossa ideia é que os diferentes sujeitos, os diferentes atores que trabalham nas escolas, como professores, funcionários, as comunidades, os pais, os próprios alunos, possam veicular sua voz e seus interesses por meio desta ação, utilizando veículos que estão disponíveis na universidade ou fora da universidade para fazer os nossos apelos e divulgar nossos pontos de vista. E, por fim, uma ação, né, de produção de conteúdos a serem gerados e elaborados pelos membros do GT e divulgados nos meios digitais de maior alcance, né, pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, e as diversas ferramentas da internet para a veiculação de conteúdos digitais em vídeo, áudio, textos e imagens, tá? Então, gente, quer dizer, esse conjunto de ações já começou a acontecer, quer dizer, a partir do dia 16 de junho, nós fizemos o lançamento da programação do GT, e o próprio lançamento do GT, nós promovemos a conferência do professor Antônio Nova, né, e coordenado aí, mediado pela professora Carlota. Nós, no mesmo dia à noite, nós promovemos um evento promovido também pelo grupo, né, sobre a necessidade da escola, né, com a professora Cláudia Galian e o professor Arthur Vitorino, coordenado pelo professor Jaime, né, Cordeiro, nosso colega aqui da faculdade, e membro do grupo, né, do GT, né, assim como a professora Carlota. E hoje nós estamos promovendo um novo evento com a participação do professor Bernard Charlot, intitulado Educação e Barbárie, que será mediado pela professora Tereza Cristina Rego, né, nossa colega também da faculdade, membro do GT, tá certo? Assim, nós cumprimos uma pauta, né, que tínhamos planejado agora até o final do primeiro semestre. Além disso, estamos realizando entrevistas e todo esse material ele está sendo gravado e transmitido e disponibilizado no nosso site. Nós temos um site que está sendo construído e todo esse material resulta em conteúdos, em podcasts que serão divulgados no nosso site, em defesa da escola pública.fe.usp.br, certo? Então, para dar sequência a essa atividade, então, eu vou passar a palavra à colega Tereza Rego, tá certo? Que fará, então, a mediação com o professor Bernard Charlot, por favor. Muito obrigado e desejo um ótimo evento para todos. Muito obrigada, Vinícius.
Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco, nos acompanhando nessa noite tão especial que nós vamos receber, ter a honra, ter a alegria de receber o professor Bernard Chaloux. Eu estava olhando aqui enquanto o Vinícius falava, eu estava dando uma olhadinha aqui na audiência, a gente já está com quase 300 participantes, e tenho certeza que esse número vai aumentar ao longo da noite, e também esse material ficará à disposição no YouTube depois para quem quiser consultá-lo. É sempre uma alegria escutar o professor Bernard Chaloux, trocar uma ideia com ele, porque eu acho que ele tem uma característica que é muito particular e que foi, inclusive, uma das razões que nos motivou a convidá-lo para este tão importante momento, para essa ação do nosso grupo de trabalho em defesa da escola pública. Bernard Chaloux, entre outras qualidades, é um daqueles autores que conseguem transitar com muita competência pelo mundo da academia e no mundo do cotidiano escolar, né? Ele, embora seja um intelectual respeitado, é também muito ouvido pelos profissionais que atuam nas redes de ensino, né? Esse é um fenômeno muito raro, eu diria, pelo menos na realidade brasileira, né? Geralmente, o universo da academia, da universidade, muitas vezes é apartado do mundo da prática. E o Bernard Chaloux tem essa qualidade, ele se preocupa de verdade com as questões do mundo real, né? E, ao mesmo tempo, ele tem esse compromisso obstinado de pesquisar, de estudar, de entender a fundo os fenômenos que se relacionam no mundo da educação, né? E eu acho que esse respeito, tanto no mundo da academia e no cotidiano, tem muito a ver com esse compromisso que ele tem com a educação, em particular com a educação e com a escola pública. E um outro traço que sempre me impressiona muito no Bernard é essa capacidade, essa abertura ao diálogo, né? Essa disposição verdadeira que ele tem de escutar o outro, que eu acho que é um exercício muito importante e cada vez mais necessário, né? Especialmente nesses tempos atuais, tempos de barbárie. Mas eu sei que muita gente que está aqui nos ouvindo já é fã do Bernard há muito tempo, né? Como não ser fã desse francês que já é mais brasileiro do que francês, eu diria, mas tem muita gente que o conhece, portanto, de longa data, mas também tem pessoas que estão entrando em contato com ele agora. E em respeito a essas pessoas, eu vou fazer uma rapidíssima apresentação, tentar resumir em pouquíssimas linhas uma história profissional de aproximadamente 6 décadas. Antes de fazer essa apresentação, eu quero agradecer a participação de todos vocês, e em particular ao professor Flávio Caetano, da UFSCar, que nos procurou, interessado em retransmitir essa conferência do professor Bernard para os seus alunos e parceiros da Rede Municipal de Hortolândia. Eu estou vendo aqui que tem bastante gente mesmo de Hortolândia, e, na verdade, tem gente do Brasil inteiro. Bernard, você realmente é um fenômeno, não é? Em várias partes do nosso país tem gente aqui participando e já bastante interessado em te ouvir, então eu vou ser breve. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui mais uma vez disponível ao diálogo. Vamos lá. Então, Bernard Jean-Jacques Chaloux nasceu em Paris em 1944. É um menino com 77 anos, não é, Bernard? Um rapaz muito novo. Quase. Ainda não, quase. Quase. Eu brinquei porque o Bernard está todo íntimo do mundo digital, né, fazendo muitas lives e tal, e a gente, nesses últimos dias aí, andando, conversamos sobre a apresentação de hoje, e eu brinquei com ele, falei, nossa, mas você está completamente íntimo, né, do mundo digital, e ele me respondeu com o humor que lhe caracteriza. Ah, mas claro, Tereza, eu sou de uma geração digital, eu nasci já nesse mundo. Então, embora ele não nasceu no mundo digital, ele já é um sujeito completamente ligado nas demandas desse mundo contemporâneo. Vamos lá. Chaloux é graduado em filosofia, doutor e livre-docente da Universidade de Paris 10. É também professor titular emérito em Ciências da Educação da Universidade de Paris 8. Doutor honoris causa da Universidade de Patras, da Grécia, e da Universidade Federal de Pernambuco. Sua experiência como docente e pesquisador é significativa. Em 1969, 2 anos depois de formado, mudou-se para a Tunísia, onde atuou como professor em Ciências da Educação da Universidade de Tunis, função que exerceu por 4 anos.
Em 1973, já de volta à França, foi professor da École Normale, Instituto de Formação de Professores, em Le Mans, ali permanecendo até 1987. Nessa escola, ocupou-se, sobretudo, com a formação de professores especializados em alunos em situação de fracasso escolar. De 1987 até 2003, foi professor catedrático em Ciências da Educação na Universidade de Paris 8, Departamento de Ciências da Educação. Nessa universidade, onde atuou por 14 anos, idealizou e fundou a SCOL, é a sigla, né, cujo nome, por extenso, é Educação, Socialização e Comunidades Locais, equipe de pesquisa de grande projeção internacional, voltada à investigação das relações com saberes, especialmente com o objetivo de esclarecer de que forma os alunos de diferentes classes sociais se apropriam dos saberes escolares. E também de outros temas cruciais relacionados à educação, como violência na escola, territorialização das práticas educacionais e globalização. A bem da verdade, Charlot foi um dos primeiros autores no campo da educação a chamar a atenção para a necessidade da compreensão da relação que os sujeitos, em particular os estudantes mais pobres, estabelecem com o saber, com aquilo que é ensinado nas escolas. Na Universidade de Paris 8, dirigiu também a graduação, a pós-graduação e a comissão de recrutamento dos novos professores em ciências da educação. Aposentou-se em setembro de 2003, permanecendo como professor emérito da mesma instituição. Após se aposentar, Bernard Charlot, para nossa sorte, veio para o Brasil. Foi nessa época que se casou com a brasileira Veleida, professora da Universidade Federal do Sergipe, em Aracaju, cidade em que passou a viver. A bem da verdade, vocês se casaram em 2001, né, Bernard? Foi em 2001, Sim, né? e foi por isso que foi viver no Brasil, na verdade. Eu sei. Depois você se apaixonou pelo resto do país, mas em princípio você se apaixonou pela fazenda, não é? Nos primeiros anos vivendo no Brasil, foi professor visitante da Universidade Federal de Mato Grosso. Nessa fase, seguiu fazendo pesquisas até ser convidado para ser professor visitante na Universidade Federal de Sergipe. Desde 2006, é lá que coordena o grupo de pesquisas Educação e Contemporaneidade, engajado em delinear as relações com os saberes e explicitar de que forma os alunos se apropriam deles. Ao longo de sua carreira, além de ter lecionado em 3 continentes, Europa, África e América, foi conferencista em numerosos encontros científicos ao redor do mundo. Argélia, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Itália, Grécia, Portugal, República Tcheca, Suíça, Tunísia e Uruguai. Também participou de debates a convite de ministérios, associações, sindicatos, cidades, escolas, etc. Seu nome aparece nos conselhos editoriais e científicos de instituições universitárias e de muitas revistas especializadas em vários países: França, Brasil, Canadá, Portugal e Suíça. Charlot foi encarregado de missões oficiais pela Universidade de Paris 8 e pelo Ministério da Educação francês. Presidiu a Associação Francesa dos Professores e Pesquisadores em Educação, algo que é similar à nossa ANPED, né, Bernard? De 1990 a 1996, ao longo de 6 anos, né, por 2 mandatos. Foi também vereador da cidade de Saint-Denis, de 95 a 2001, membro do Conselho Internacional do Fórum Mundial da Educação, consultor da Unesco e professor afiliado da Universidade de Porto, Portugal. Escreveu 14 livros, organizou 8, publicou dezenas de capítulos e artigos científicos. Seus livros e artigos foram publicados ou traduzidos em 18 países. No Brasil, seus livros mais conhecidos são A Mistificação Pedagógica, Realidades Sociais e Processos Ideológicos na Teoria da Educação, que foi publicado pela Zahar, editores, em 79, Da Relação com o Saber, Elementos para uma Teoria, que foi publicado pela ArtMed, em 2000, Os Jovens do Saber, Perspectivas Mundiais, Porto Alegre, pela ArtMed, em 2001, Relação com o Saber, Formação dos Professores e Globalização, Questões para a Educação Hoje, que também saiu pela ArtMed, em 2005. A conferência de Bernard Charlot hoje será sobre o seu último livro, publicado em 2020 na França e já traduzido em português, cujo título é Educação ou Barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea. Acabou de ser publicado pela editora Cortez.
Aliando profundidade com clareza e didatismo, Charlot oferece nessa nova obra, mais uma vez, uma visão ampla, original e provocativa acerca de temas candentes dos tempos atuais e dos grandes desafios da educação na contemporaneidade. Bem, eu quero encerrar minha fala, antes de passar a vez para o Bernard, dizendo que eu li esse livro, acabei de lê-lo ontem, já comentei com o Bernard, eu fiquei realmente, assim, muito impactada. Como eu falei, faz tempo que uma obra não me provoca tantas reflexões. Né? Um livro importante, necessário, eu acho que é um livro que já nasce como um clássico, eu diria, viu, Bernard, na minha opinião. Não é à toa que está tendo tanta repercussão, né? No Brasil você já tem feito várias discussões, algumas lives, na França também tem sido grande a repercussão, acabou de sair um artigo no Le Monde elogiando o teu trabalho, e eu acho que é mais do que merecido. Né? É um livro autoral, é um livro erudito, que toca temas cruciais das ciências humanas e da educação, e também da pedagogia, né? Mas com um traço que te caracteriza, que é esta vontade de se fazer entender para um público mais amplo, né? Ao invés de uma erudição para poucos, você coloca a sua erudição a serviço de um público mais amplo. Então, eu te dou os parabéns, eu gostei demais. Eu fico impressionada porque você falou, isso está escrito na introdução, e eu ouvi também alguns comentários que você já fez em algumas outras lives, que esse livro ele é fruto de um trabalho de pesquisa intenso que você fez ao longo de 4 anos, né? Entre 2016 e 2020, que resultou nessas quase 400 páginas, são 338 páginas, né? Eu diria que... eu acho que assim, você pode ter mergulhado mais nesses 4 anos e consolidado nessa obra, mas, a bem da verdade, isto é um tratado de uma vida de pesquisa. Né? É um livro de um pesquisador maduro, que busca entender o ser humano como sujeito e como membro da espécie. Né? Assim como o papel da educação nos processos de humanização, socialização e singularização, que já é um projeto teu, né, antigo, que você vem alimentando já há algum tempo. Né? Eu, como uma vigotskiana, eu diria, você, Vygotsky, gostaria muito de ter te conhecido, Charlot, porque você, de um certo modo, tem tentado concretizar aquilo que ele dizia que precisávamos fazer, né? Um estudo mais aprofundado do bicho humano, do ser humano, na sua relação com a cultura, mas nos diferentes planos genéticos, né? Na filogênese, na sociogênese, na ontogênese e na microgênese. E eu acho que esse seu trabalho, de certo modo, cumpre essa tarefa, né? Ou pelo menos se aproxima dessas questões centrais. Eu acho que você faz perguntas cruciais, propõe análises fundamentais e respostas importantíssimas. Embora eu ache, assim, lendo até o final, eu acho que, como todo bom trabalho acadêmico, né, mais do que respostas, você traz muitas perguntas, novas perguntas, importantes perguntas, né, que ainda precisarão ser respondidas, especialmente pelas novas gerações, né, por aqueles que vão se encarregar daqui para frente pela educação dos mais novos. Mais 2 aspectos que eu quero comentar. Eu fiquei muito bem impressionada com a tua abordagem interdisciplinar, eu diria até transdisciplinar, né, impressionante, você dialoga com autores de diferentes campos do saber, clássicos e contemporâneos, e com rigor, assim, movido por uma verdadeira inquietação intelectual, né? Então é muito bacana ver que você vai tecendo uma trama entre Lacan, Michel de Certeau, Hannah Arendt, Levin, mas sem forçar aquela citação vazia, que geralmente caracteriza alguns acadêmicos. Ao contrário, você vai realmente buscando nesses autores elementos para fundamentar as tuas análises. E o que mais me impressionou, você fez um estudo da paleontologia, né, da neurologia, e teceu relações com a filosofia e com a antropologia, assim, que é uma tarefa quase hercúlea. Então, de fato, você está de parabéns, e eu acho que é uma grande contribuição. Eu vou parar de falar, mas eu quero desde já recomendar enfaticamente a leitura desse livro, do Bernard Charlot. Eu acho que é uma obra essencial
especialmente para esses tempos de barbárie que vivemos, né, no mundo e, em particular, no Brasil. No subtexto, o Bernard reafirma que a educação pode ser um bom antídoto à barbárie, né? E eu acho que o livro do Bernard nos convida e de certo modo, nos empodera, nos oferece instrumentos para enfrentar esses tempos difíceis. Passo a palavra para o Bernard, dizendo da minha alegria, esse ano que a gente está comemorando o centenário de nascimento do Paulo Freire, e eu acho que o teu trabalho também, assim como o Vygotsky, ficaria muito feliz de tê-lo conhecido, Paulo Freire também, porque você faz aquilo que Paulo Freire dizia que tínhamos que fazer, que era o nosso compromisso político na educação, né? Que era denunciar, criticar o que não está bom, mas ao mesmo tempo anunciar, propor alternativas, saída, buscar novos caminhos, né? E eu acho que você faz isso de uma maneira espetacular. Você denuncia e anuncia, né? E a pergunta que fica é: como podemos continuar o mundo de outra forma, né? Meus parabéns, deixo agora os nossos ouvintes afinal, estou aqui para te escutar, né? Não a mim, e te dou os parabéns mais uma vez, agradecendo do coração por você estar aqui conosco essa noite. Obrigada, Bernard.